Agora vamos para a nossa aula de história. Como podemos estudar história? Olá, colegas! Sejam bem-vindos! Vocês sabem como podemos estudar história? Você precisa saber que a história é constituída pelos vestígios deixados pela sociedade em diferentes tempos e espaço. Esses vestígios são chamados de fontes históricas e se divide em fontes materiais e fontes imateriais. As fontes materiais são fontes concretas produzidas pela sociedade e as fontes imateriais correspondem a testemunhos, tradições orais, canto, dança e lendas, por exemplo, que são transmitidas oralmente de geração em geração. Nós carregamos vivência de toda a nossa família e o nosso bairro carrega a vivência de milhares de famílias através do tempo. Você conhece a história do seu bairro? Dessas pessoas e dessas famílias? Faça uma pesquisa e registre no seu caderno. Se você conseguir uma fotografia antiga de uma parte do seu bairro, será bem legal. Você terá um exemplo de uma fonte histórica material registrado no seu caderno. Como eu já havia dito antes, turma, algumas atividades é como se fosse uma revisão, porque a gente já viu. Eu vou mostrar para vocês aqui o exercício que a gente já fez sobre isso. Olha aqui, ó. Isso aqui é a foto da Vila Kennedy em 1966, antiga. Tá vendo? Isso aqui é o quê? Uma fonte histórica. Hoje a Vila Kennedy está assim? Não, já mudou bastante. Hoje a Vila Kennedy está assim. Ou, de repente, até já um pouquinho mais diferente, porque essa foto foi de 2017, nós já estamos em 2021. Ok? Então, isso é a fonte histórica. Então, na verdade, esse exercício a gente pode pular, porque a gente já fez. Agora, nós vamos falar de outro assunto também que a gente já viu, que a gente já estudou. Principalmente, quem ficou comigo ano passado fazendo as atividades do caderno complementar, que imprimiu as folhinhas, a gente estudou bastante sobre os povos nômades. O que são esses povos nômades? São povos que sempre migravam de uma região para outra. Eles viviam de caça, de animais, de coleta de semente e fruta. E quando o alimento acabava, eles se mudavam, porque eles não sabiam plantar, eles só sabiam coletar. Então, eles ficavam numa região e aí eles coletavam tudo que tinha, caçavam. E aí, quando aquilo ali já estava tudo explorado, que já não tinha mais nada, eles vão para uma outra região. Agora, vamos ler aqui embaixo. Aqui. Você sabia que a palavra agricultura significa plantio e colheita de alimentos? Assim, sempre que a gente falar de plantação de alimentos, vamos falar de agricultura. Vamos para outra página aqui. Fique ligado. O processo de sedentarização, fixar-se em um único lugar, só se tornou possível devido à agricultura, com a habilidade de plantar seu próprio alimento. O ser humano passou a depender menos da coleta. Gente, ler assim com o celular é muito complicado, mas às vezes eu viro o celular. Vocês me desculpem aí a leitura, mas é porque eu fico lendo em cima do celular, me confunde. Mas vamos lá. Onde eu parei? Vamos aqui. Os seres humanos passou a depender menos da coleta e pôde se organizar de acordo com as colheitas dos alimentos plantados. Surgem, então, os povos sedentários, ou seja, pessoas que passaram a se fixar em um espaço plantando e colhendo. Não apenas
caçando e coletando como os povos nômades. Então, a diferença entre o povo nômade para os povos sedentários é exatamente a forma de vida. Os povos nômades, eles são coletores, eles não sabem plantar, eles só sabem caçar. Já a sedentarização, o povo sedentário, eles conseguem plantar, cultivar, e aí ele não precisa ficar saindo de um lugar para o outro, é só ele continuar fazendo a agricultura. Número 1 foi aquele que eu falei que não precisa fazer, né, sobre o bairro. E número 2, como é a sua relação com a natureza? O que você faz de bom para agradar a Mãe Natureza? O que podemos fazer para preservar e respeitar a natureza? Como era a relação dos povos nômades, primeiros habitantes do planeta, com a natureza? Qual é a relação entre a agricultura e sedentarização? Você sabia que existem povos nômades hoje? Ainda hoje encontramos sociedades nômades, como os beduínos e os tuaregues. Os tuaregues, povos nômades do continente africano, vivem no deserto do Saara. O sol nessa região do planeta é muito forte, muito forte. Os beduínos são nômades que vivem no deserto do Oriente Médio, do norte da África. Então, assim, gente, deserto é uma região assim que o nome já diz, né? Pouco árida, não chove, então para plantar é muito complicado. Mas como eles também não sabem, eles coletam tudo que tem e vão andando por ali para pegar outras coisas. Os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Alguém me dá uma dica? Quem são esses povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses? Acertou quem falou, os índios. Cerca de 3,5 milhões de índios habitavam o Brasil na época da chegada dos portugueses. Dividiam-se em 4 grupos linguísticos e culturais: Tupi, Gê, Arauque e Caraíba. Naquela ocasião, os tupis acabavam de ocupar o litoral, expulsando para o interior as tribos que não fossem tupis. A cidade do Rio de Janeiro era predominantemente tupi. As tribos tupis eram formadas por indivíduos cujas aldeias ocupavam uma área contígua, falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes e possuíam um sentimento de unidade. Não existia uma autoridade central na tribo. Cada uma das aldeias constituía uma unidade política independente, com um chefe que não se distinguia dos demais homens. Caçava, pescava e trabalhava na roça como qualquer um. Aí aqui tem a foto dos índios. Essa ilustração foi tirada do livro Aldeamentos Indígenas do Rio de Janeiro. E aqui nós temos, por último, nosso Fique Ligado. Como nossos povos indígenas trabalhavam na roça, eles dominavam a técnica da agricultura. Logo, podemos dizer que eles eram povos sedentários, como a gente nos dias de hoje, né? A gente consegue plantar, colher, então a gente não precisa ficar saindo de um lugar para o outro. Então, basicamente, as atividades que vocês farão serão 2, 3, 4 e 5. Façam novamente a leitura de todo o texto e realizem os exercícios no caderno de história. Bom trabalho a todos!